Na véspera de sua morte, Jesus fez algo inesperado. Enquanto a escuridão se aproximava, ele não procurou conforto, reconhecimento ou defesa. Pelo contrário, decidiu ensinar a lição mais profunda de humildade e amor. Reunido com seus discípulos, durante a celebração da Páscoa, Jesus levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Isso mesmo. O Mestre, o Filho de Deus, ajoelhou-se diante de homens comuns e lavou seus pés empoeirados. Um ato que chocou a todos e que continua ecoando como uma das maiores demonstrações de serviço genuíno. Pedro, em sua impulsividade, tentou impedir. Senhor, tu vais lavar os meus pés? Mas Jesus respondeu com ternura e autoridade. Você não compreende agora o que estou fazendo, mas mais tarde entenderá. Era mais que um gesto, era uma lição de vida. Na cultura judaica, lavar os pés era uma tarefa reservada aos servos. Era considerado indigno para qualquer pessoa de status. Mas Jesus, sendo o Senhor de tudo, escolheu se rebaixar. Ele se inclinou, molhou os pés calejados de pescadores, passou a toalha com cuidado e os enxugou, pé por pé, discípulo por discípulo. Ele não pulou ninguém, nem mesmo Judas, que já havia decidido traí-lo. A água escorria pela bacia, enquanto o silêncio preenchia a sala. Cada gesto de Jesus era carregado de significado. O rei servia os súditos, o Criador servia a criação. E enquanto fazia isso, ele olhava nos olhos de cada um, mostrando que amor verdadeiro é expresso em ações, não apenas em palavras. Não se tratava apenas de limpeza física, mas de purificação espiritual, de preparação para o que estava por vir. Depois de lavar os pés de todos, Jesus voltou ao seu lugar à mesa. Enxugou as mãos, olhou ao redor e disse: Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de Mestre e Senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Com essas palavras, ele destruiu as barreiras do orgulho e ergueu um novo padrão, o da humildade ativa. Ele não estava pedindo que apenas repetissem o gesto, mas que vivessem com o mesmo espírito de serviço. Em um mundo onde todos querem ser servidos, Jesus ensinou que a verdadeira grandeza está em servir. O maior entre vocês deve ser o menor. E naquele momento ficou claro: amar é descer do pedestal, é se colocar no lugar do outro. Com o coração cheio e os pés lavados, os discípulos voltaram à mesa. E foi então que Jesus instituiu a última ceia. Ele tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Em seguida, pegou o cálice de vinho e declarou: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Era o começo de algo eterno. A ceia não era apenas uma refeição, mas um pacto, um lembrete do sacrifício que ele faria. O pão representava o corpo que seria ferido, moído, crucificado. O vinho, o sangue que seria derramado por amor. E naquele momento, mesmo sabendo o que viria, Jesus permaneceu firme, calmo, ensinando até o último segundo. Ele estava pronto para dar tudo. Enquanto os discípulos comiam e bebiam, havia um peso no ar. Jesus revelou: Um de vocês vai me trair. Os corações se apertaram, os olhares se cruzaram. Sou eu, Senhor? Perguntaram, um por um. Até que Judas foi identificado. Ainda assim, Jesus não o acusou com fúria. Ele olhou Judas com o mesmo amor com que lavou seus pés. Isso mostra que Jesus nunca deixou de amar, mesmo quem o feriu. E ali, diante do traidor, ele mostrou que o amor de Deus não é condicionado por comportamento, mas por essência. Ele amava porque era amor, e isso muda tudo. A última ceia também foi um momento de confronto com a verdade, de autoanálise,
de olhar para dentro e reconhecer a própria fraqueza. Porque antes da cruz, Jesus quis mostrar que a transformação começa no interior. Os discípulos ainda estavam confusos. Eles não compreendiam totalmente o que estava acontecendo. Mas Jesus sabia que aquelas sementes de ensinamento iriam florescer. Sabia que o exemplo de lavar os pés seria lembrado como símbolo de liderança pelo amor. A última ceia, que naquele momento parecia o fim, era, na verdade, o início de uma nova história. Jesus estava prestes a entregar sua vida, mas antes decidiu entregar seus últimos ensinamentos. A lição era clara: amar, servir, perdoar. Em vez de condenar, ele lavou. Em vez de fugir, ele partiu o pão. Em vez de apontar o erro, ele ofereceu graça. E foi isso que transformou pescadores em apóstolos, homens frágeis em colunas da fé. Foi ali, com água e pão, que o Evangelho ganhou forma viva. A última ceia também marca o início da nova aliança. Um novo relacionamento entre Deus e o homem, baseado não mais em sacrifícios de animais, mas no sacrifício do próprio Filho. Jesus estava inaugurando um tempo em que o véu do templo seria rasgado, em que o acesso a Deus não seria mais limitado. Por meio de seu corpo partido e sangue derramado, todos teriam entrada na presença do Pai. Ele se ofereceu como Cordeiro perfeito, sem mancha. E ao fazer isso, ele selou o destino da humanidade com a esperança. A ceia é memória, é comunhão, é promessa. Cada vez que comemos o pão e bebemos o cálice, lembramos que o amor venceu, que a morte não foi o fim, que o serviço, mesmo silencioso, transforma o mundo. Mesmo diante da traição, da dor que viria, Jesus se manteve em paz. Isso nos ensina que não podemos controlar tudo ao nosso redor, mas podemos escolher como reagir. Ele escolheu amar, ele escolheu servir, ele escolheu entregar-se. O lava-pés não foi um ritual vazio, mas um grito silencioso de humildade. A ceia não foi só uma refeição, mas uma declaração eterna de compromisso. E tudo isso aconteceu antes da cruz. Antes do sangue, houve água. Antes do Gólgota, houve uma toalha e uma bacia. Antes do grito "está consumado", houve o partir do pão e o compartilhar do vinho. A ordem é importante. Jesus mostrou que antes de qualquer sacrifício vem o serviço. E isso é algo que todos nós podemos aplicar em nossas vidas. Quantas vezes esperamos grandes momentos para demonstrar amor? Mas Jesus mostrou que os maiores gestos acontecem em pequenos detalhes. Lavar pés, partir o pão, sentar à mesa, olhar nos olhos, ouvir, servir. Ele nos convida a fazer o mesmo, a transformar nossas casas, trabalhos e comunidades em lugares onde as pessoas se sintam limpas, restauradas, alimentadas. A última ceia é também um chamado à prática. Não é só sobre lembrança, é sobre ação. O Evangelho não é um conceito abstrato, é vida vivida no cotidiano. É no trânsito, na fila do mercado, nos relacionamentos quebrados. É onde nos abaixamos para lavar os pés dos que nos feriram. É onde partimos o pão com quem nos negou. Porque foi isso que ele fez por nós. Se quisermos seguir Jesus de verdade, precisamos aprender a arte de nos esvaziar. Esvaziar do ego, da pressa, da superioridade, da indiferença. Precisamos reaprender a sentar à mesa com quem pensa diferente, com quem nos decepcionou. Precisamos olhar para os pés sujos do próximo e decidir lavá-los, não apontá-los. A última ceia e o lava-pés nos desafiam a abandonar a religião fria e abraçar uma espiritualidade viva, encarnada no amor que serve. Jesus não veio fundar uma instituição, mas um movimento de amor radical. E é isso que transforma o mundo, um a um, em silêncio, com uma bacia e uma toalha. É ali que começa a revolução do reino. E essa revolução continua toda vez que alguém decide amar como ele amou. Naquele andar superior, Jesus deixou um legado que atravessa os séculos. Cada passo que ele deu naquela noite
foi cuidadosamente planejado para nos ensinar. Ele lavou os pés para mostrar que não existe cargo que nos isente de servir. Ele partiu o pão para lembrar que não existe dor que o amor não cure. E ele compartilhou o cálice para selar a promessa de redenção eterna. Foi uma noite de despedida, mas também de aliança. Uma noite de dor, mas também de esperança. Porque mesmo sabendo da cruz, Jesus seguiu em frente com o coração cheio de amor. Ele nos ensinou que o maior poder é o de amar sem medida, de servir sem esperar, de entregar sem exigir. Essa é a essência do Evangelho. E a grande lição que fica dessa noite é simples, porém profunda. Amar é descer, é deixar a capa de lado, pegar a toalha e ir ao encontro do outro. Amar é servir mesmo sem aplausos. É repartir mesmo quando se está prestes a perder. Jesus mostrou que o verdadeiro líder é aquele que se ajoelha, que o verdadeiro amor é aquele que se entrega, que o verdadeiro propósito da vida está em viver pelos outros. E se formos sinceros, todos nós precisamos que alguém lave nossos pés em algum momento. E todos nós temos a chance de lavar os pés de alguém. Que possamos escolher o caminho da humildade, que possamos viver a fé com mãos molhadas, corações partidos e olhos fixos no Mestre, que nos ensinou tudo isso com amor.